menina que já é hoje uma das principais escritoras desse país, principalmente em literatura fantástica. Eu tô aqui com ela, Carolina Munhoz! Palmas! Carol, quantos anos você tem? Eu tô com 24, mas agora em outubro eu faço 25. Segunda-feira eu faço 30. Olha só, tá competindo? Tá um terror isso. Eu não quero fazer mais isso. 30 é a idade que todo mundo teme, né? Você tá preparado? Eu não tô preparado, tá caindo meu cabelo. É isso que tá acontecendo nessa O idade. meu também cai, então não tem problema, eu tenho com 25. O seu não cai. Bom, o seu cai por causa de todas essas cores. Novos, né? Por que roxo esse cabelo? Então, eu tentei copiar um pouquinho da Violet. Só que foi uma saga esse cabelo, porque eu testei a tinta e eu fiquei com o cabelo azul bique. Olha! Eu falei, ainda bem que eu não pintei tudo, senão eu estaria uma palhaça total. E aí eu fui testando umas tintas até chegar essa daqui que ok, esse daqui parece um pouco roxo, vamos com essa mesmo. Mas sai facinho. Cara, é engraçado ver sua trajetória, porque você foi de uma menina fanática por uma série de livros, para uma autora consagrada com um monte de gente fanática pelos seus livros. Você imaginou em algum momento da sua vida essa trajetória? Olha, é sempre surreal, porque assim, eu sempre sonhei muito, eu sempre quis muito isso. Então, claro, assim, no fundinho a gente pensa, poxa, eu gostaria que um dia alguém lesse meus livros e gostasse deles. Mas depois quando você vê realmente que tem alguém apaixonado pela sua obra e que fala com você e te encontra numa Bienal e te dá aquele abraço gostoso e você sente aquele carinho, você fala, poxa, deu certo, a magia de Harry Potter anos atrás conseguiu surgir o efeito agora. Foi o Harry Potter, então, que fez isso? Sim, total. Eu fui enfeitiçada pela magia de Harry Potter. Mas você não foi enfeitiçada só e não fez nada. Você foi enfeitiçada e resolveu participar daquilo como fã. Como é que foi isso? Olha, eu sou fã, assim, de carteirinha realmente de Harry Potter. Eu comecei a gostar de Harry Potter por uma aposta. Uma menina fazendo bullying comigo no colégio. Uma menina virou e falou assim, olha, eu duvido que em uma semana você consiga ler um livro. E me deu Harry Potter e a Pedra Filosofal. Mas calma, ela tava te chamando de analfabeta? O que é isso? Sim, porque eu me escondia na biblioteca. Eu me escondia na biblioteca, só que eu não lia. Eu não tinha gosto pela literatura. Então eu só ficava lá arrumando os livros. Aí nasceu o meu lado livreira. Eu arrumava os livros e a bibliotecária adorava, né? Porque, poxa, fazia o serviço dela. E aí, no final daquela semana, eu li os 4 primeiros livros de Harry Potter. Eu fiquei completamente viciada. Depois disso, virei escritora de fanfic, entrei pro site potterish.com, que é o maior site de Harry Potter do Brasil. Fui para os Estados Unidos fazer cobertura para eles. Ganhei um selinho do Rupert Grint, então eu tenho isso, galera. Ganhei de vocês, yes! Rafael Dracon? Você... Não está escutando isso. Ah, tá bom, é melhor. Então, eu realmente, assim, entrei nessa onda de Harry Potter com unhas e dentes e consegui os momentos de fã que a gente sempre sonha, né? Porque com 12 anos eu falava pros meus pais, eu quero conhecer os atores de Harry Potter. E todo mundo olhava pra minha cara e falava, poxa, você é brasileira, sabe? Tá do outro lado do mundo, assim, como que você vai conseguir conhecê-los? E ter essa oportunidade de passar um final de semana lá, 36 horas acordada, sem poder ir no banheiro, sem poder comer, e chegar no momento e abrir a limusine e eles darem de cara comigo, aquilo valeu a pena. Delícia. Bom, essa experiência toda de ser a fã e ser também, muitas vezes, a estrela, te ajudou para escrever o livro novo, Feérica. Com certeza, todo esse background ajudou bastante, porque quando você entra numa carreira artística, independente de qual, você escuta muitas histórias, né? Então eu comecei a pegar um pouquinho daquelas histórias, algumas histórias que eu passei. Por exemplo, a Violet, ela participa de um reality show musical. E eu sempre fui muito viciada em American Idol, assim, eu assistia todas as temporadas. Então, quando teve a edição do Ídolos no Brasil, eu falei, ok, eu quero descobrir como que é estar dentro de um American Idol. E sem cantar, eu fui participar da seleção. Então, todos os bastidores que eu vivi, eu botei nessa personagem também e fui acompanhando nisso, misturando essa realidade com ficção. Então tem uma parte autobiográfica mesmo aqui nesse livro. Um pouquinho, assim, ela fica 36 horas numa fila, ela participa de um programa musical e ela tem nisso, né? Ela que sofreu um bullying na dimensão das fadas, porque imagina, uma dimensão das fadas, todas perfeitinhas, todas certinhas, e nasce ela, uma aberração, o cabelo violeta, toda destrambelhada, viciada por fofoca de humano, sabe? Isso não é normal. Então ela sofria muito bullying e quis se destacar de alguma forma. E foi o que aconteceu comigo. Eu sofria muito bullying e eu queria provar de alguma forma para as pessoas ao meu redor de que não, eu vou vencer tudo isso e vou conseguir um dia realizar meus sonhos. Então ela tem um pouquinho de mim também. Que bullying você sofria, Carol? Porque hoje vendo você linda, bem vestida, simpática, é difícil imaginar que você sofria bullying mesmo.
Olha, hoje, até que hoje eu tô um pouquinho, mas na época, assim, com uns 12 anos eu era gótica. Então eu só andava de preto, maquiagem totalmente pesada, assim. Gostava realmente de Wicca, esse tipo de coisa, assim, que para um colégio de freiras era muito estranho. Então, Acho que sim, talvez sim. eu pedia para ser zoada, né? Não tinha como. Então o que acontecia? As meninas me olhavam como aquele ser estranho que chama atenção de alguma forma. E como já me sentia, já tinha vários complexos, que mulher não adianta, gente, mulher nasce complexada. Então eu tinha todos os complexos. Com isso foi agravando. E aí o divórcio dos meus pais, todas essas coisas foram agravando para eu me tornar uma pessoa muito fechada. Então por, assim, 90% da minha vida eu nunca tive amigos. Então foi uma coisa que foi me afetando e que nas minhas personagens eu passo muito disso. Você era jornalista, é isso? Você chegou a se formar em jornalismo ou não? Me formei em jornalismo, até tem um fato engraçado que eu me formei dia 19 de fevereiro, dia 20 eu estava no Rio de Janeiro já morando. Então me formei, fugi para cá rapidinho, mas eu me formei em jornalismo, eu não exerci a profissão em si, mas foi ela que foi meu grande diferencial, porque eu tinha um livro em uma editora pequena e eu estava participando de algumas feiras, porque eu sempre mandava coisa para as feiras e tudo mais, mas eu não estava conseguindo um grande destaque. Então eu falei, ok, eu vou usar a minha profissão, que é jornalismo, todas as coisas que eu aprendi na classe, né, na escola, faculdade, né? Poxa, escola. Na faculdade, tudo que eu aprendi e vou botar em prática. Então, eu lotava os jornalistas de pautas e de ideias, de matérias, para tentar destacar meu livro. Então, chegou um momento em que eu não estava na prateleira, mas eu estava no Estadão, na Folha de São Paulo, no Disney Channel, e aí chegou um momento em que eu estive na época, junto com a Cassandra Clare e com a Alexandra Dorneta. E isso mudou minha vida, porque eu peguei essa clipagem junto com o meu livro e mostrei, olha, eu acredito no meu trabalho, olha o que eu fiz, me dê uma chance. Então, é esse tipo de história assim que a gente fala, galera, vamos criar uma coisa mais diferente ainda para se destacar, sabe? Primeiro livro, no caso, foi A Fada, né? Isso, A Fada. Quanto tempo demorou para você escrever A Fada? Olha, A Fada, ela nasceu de um sonho meu, com 16 anos, eu só escrevia fanfic até então, não tinha pretensão alguma de me tornar uma escritora, mesmo tendo uma escritora como ídola, que era a J.K. Rowling, que é a J.K. Rowling, mas nasceu de um sonho de um dia que eu estava muito mal, eu estava num período de depressão profunda, eu já tinha passado por psicólogos, a família não conseguia compreender como uma menina de 16 anos, que não tinha uma vida tão ruim, estava passando por aquilo, e teve um momento que eu fiquei pensando, se existe alguma coisa superior por nós, assim, olhando por nós, ou que me leve daqui, ou que me dê uma luz, porque eu não aguentava mais aquilo que eu estava sofrendo. E nisso veio um sonho, com uma fada muito bonita, com toda uma história de amor, e no dia seguinte eu comecei a escrever esse sonho. Eu percebi que eu estava escrevendo o livro em 3 meses, no terceiro capítulo, quando eu percebi, ok, isso não é uma fanfic, isso é meu. E 9 meses depois, é meu bebezinho, porque em 9 meses a história estava pronta. E hoje eu percebi que é um padrão. Normalmente, em 9 meses, o meu livro fica pronto, assim, com revisões e com toda a parte de diagramação minha, sem ser da editora. E aí, depois, quantos anos com esse livro na mão até conseguir que ele fosse editado? Olha, foram 4 anos procurando editora, porque primeiro me falaram que o meu livro era esotérico porque fala de fadas. Eu fiquei 1 ano procurando editora esotérica, eu ia na Madras e eu chorava para eles, por favor, publica meu livro. E eu fiquei 4 anos para conseguir que uma editora pequena me aceitasse. Aí a editora pequena lá de Campinas aceitou, me lançou. Aí eu fiquei 2 anos tentando convencer com essas clipagens, com essas matérias, uma editora maior, aí eu lancei pela Novo Século uma outra versão. E hoje são 8 anos em que eu estou na Fantasy, agora com 3 livros publicados. Graças a Deus. Que legal. Parabéns, gente, né? Obrigada. História realmente de superação. As pessoas contam muito histórias para você da vida delas, de como os seus livros impactaram a vida delas? Sim, a gente recebe muito, muito disso. E principalmente porque, assim, eu acho que quando você está escrevendo para o jovem, você tem que falar sobre coisas que os jovens estão passando. Porque às vezes eu sentia falta isso nos livros que eu lia. O Harry, com 17 anos, tinha dado um beijinho na boca. E eu ficava pensando, mas, poxa, a garotada de 17 anos hoje faz muito mais do que isso. 13 anos faz mais do que isso. Então, eu não fazia. Não fazia, sei. Mas aí o que acontece? Às vezes a gente vê na literatura isso muito camuflado. Então eu quis expressar o que eu via da juventude. Então, se eu tenho que falar sobre sexo, eu vou falar sobre sexo. Se eu tenho que falar sobre drogas, eu vou falar sobre isso. E eu citei algo no meu livro, principalmente no Inverno das Fadas, que é o suicídio. Que é um tema muito pesado, mas que os jovens cada vez mais passam por isso e que eles conseguem enxergar os ídolos deles cometendo atos como tal.
Então, eu quis falar um pouco sobre esse tipo de assunto. E a partir do momento que eu falei sobre esse tipo de assunto, eu sei que eu sou uma porta para uma pessoa poder conversar comigo. Então, assim, já recebi vários e-mails de pessoas relatando o tipo de problema que está passando na família. Eu sinto, assim, um carinho muito grande de ver que eles estão podendo confiar em mim, esse tipo de assunto que é pesado, que é difícil para uma pessoa se abrir, mas eu sei que aquele momento de estar escrevendo ali, para mim, já está aliviando. E um dos momentos mais marcantes da minha carreira foi que realmente uma menina chegou com a sogra dela e tudo mais, e ela falou, eu estava querendo me matar. E eu li o Inverno das Fadas e eu entendi que eu não deveria fazer isso. E aí eu optei por um caminho matar mais leve. minha avó. Que ela que encheu o saco. E isso, assim, é uma coisa que, para quem sofre de depressão, você acaba lidando com isso. E eu já tive casos na família de tentativa. Então, são coisas que, às vezes, com 16 anos, você tem que aprender a lidar. Então, por que não conversar sobre isso num livro de fantasia, sem dar lição de moral, entende? Mas realmente mascarando nisso e a pessoa se sentindo parte desse mundo, que às vezes a gente não se sente parte desse mundo. O Inverno das Fadas não é necessariamente uma continuação da fada, né? Existe apesar de, é fada, tudo fada, mas não é, né? Não. Cada livro tem uma fada diferente. Eu falo que a Melanie da fada é uma fada mais normal, é realmente uma menina normal. O Inverno das Fadas já é a Sofia, que é uma musa inspiradora, ela inspira artistas famosos. E a Violet é uma fada destrambelhada, engraçada, é um livro bem mais cômico. Então, cada um se passa num universo. Acontece uma participação especial entre a fada e o Inverno das Fadas, mas são livros independentes. Eu gostei porque assim, quando eu comecei a escrever de fadas, eu ficava pensando, a nossa referência de fada é a Sininho, e pronto. Todo mundo só pensa na Sininho e até de um lado meio infantil dela. Mesmo a Sininho sendo uma personagem tão forte, né, no Peter Pan, todo mundo imagina nessa parte infantil. E eu quis mostrar versões e lendas diferentes de fadas para mostrar, é uma criatura tão rica nessas lendas, por que não mostrar diferentes faces? Então foi mais ou menos essa ideia. Vamos então entender desse livro novo, por que feérica? O que significa feérica? Feérico é um ser das fadas, é um povo das fadas. E quando eu comecei a pensar, poxa, reality show tem que ter um nome legal, né? E aí eu ficava assim, um ser feérico, feérica. Poxa, sabe, na hora eu falei assim, é o nome de um programa de TV. Então é o reality show que nós acompanhamos. Porque, imagina, você liga a sua TV para assistir um The Voice, um American Idol, alguma coisa assim. E aí tem uma maluca lá, de cabelo roxo, até aí normal, olha eu aqui, né? Então, tipo, é totalmente normal. Mas ela se revela, então, uma fada. Aí você pensa, ok, estão brincando comigo, isso é produção da TV, não é verdade. Mas depois começa a sair no mundo inteiro que não era verdade, uma fada está se revelando. Qual que é a sua reação? Será que ela veio nos julgar? Será que ela veio salvar o mundo? O que está acontecendo? Todo mundo vai ficar curioso com isso. Então, eles dão um reality show, que é o Feérica, para você acompanhar o que é ser uma fada. Só que imagina para ela, um ser que queria destaque, ser o centro das atenções do mundo inteiro. Então, a gente vai acompanhar toda essa saga dela e ver uma criatura tão pura como uma fada ter que lidar com sentimentos humanos como a ganância, o ego, a fama, que são sentimentos que mexem às vezes com a cabeça da pessoa. Então, se não está preparado, acaba se desequilibrando, que é o que acontece com muitos reality shows e muitas pessoas dessa área. A gente está chegando ao fim, gente, desse bate-papo. O Submarino tem a honra e o prazer, eu sempre digo isso, mas é verdade, de receber aqui no palco mais uma escritora maravilhosa, com um talento incrível, vencedora de prêmios, linda, espetacular, bem vestida, embora ela não gaste dinheiro com roupa nem com maquiagem. Presente do marido. Ele que te veste agora. Ele que me deu de presente. Bom, ele que aproveita depois também, né? Né? No palco do Submarino, senhoras e senhores, Carolina Munhoz, uma salva de palmas. Obrigada, gente. Valeu mesmo.